Bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de análise de algoritmos. Hoje, dia 3 de março de 2020, exatamente um dia pós-carnaval. No dia de hoje vamos continuar os assuntos da nossa disciplina. Nós começamos falando da importância de saber analisar algoritmos. Em seguida fizemos uma revisão sobre alguns conceitos de matemática, em especial de matemática discreta, que serão importantes ao longo dessa disciplina. Falamos da notação assintótica, das propriedades da notação assintótica, e na aula de hoje nós vamos de fato ver as principais regras de análise de algoritmo. Lembrando que na aula de hoje o nosso foco são os algoritmos não recursivos. Eu vou discutir essas regras com vocês e vocês vão ver que nós vamos aplicar diretamente os conceitos de notação assintótica e as propriedades de notação assintótica que eu discuti com vocês na aula passada. Para começar, pessoal, quando nós tentamos definir o comportamento de um algoritmo qualquer, por meio da medição analítica e com base na contagem de passos, que foi justamente o que nós discutimos nas aulas anteriores, nós vamos utilizar estratégias de matemática discreta, como por exemplo, contagem ou enumeração de elementos de um conjunto, desde que esses elementos possuam propriedades em comum. E aí dessa forma vai ser necessário nós manipularmos somas, produtos, permutações, fatoriais, soluções de equações de recorrência, entre outras operações. Por isso que foi importante fazer aquela revisão matemática que nós fizemos na segunda ou foi terceira aula da disciplina. É importante também que vocês saibam que existem algumas abordagens ou regras para análise de algoritmos. Nessa disciplina, a gente precisa considerar alguma dessas regras para que a gente possa progredir. E as regras que eu vou utilizar nessa disciplina são as regras que foram definidas no livro do Hopcroft. Nós vamos também utilizar as propriedades da notação Big O que foram apresentadas exatamente na aula passada. E hoje nós vamos começar estudando 5 regras para analisarmos algoritmos não recursivos. A primeira dessas regras, pessoal, ela diz respeito aos comandos básicos. Nós vamos considerar que o tempo de execução de um comando de atribuição, um comando de leitura ou um comando de escrita como sendo O de 1. E isso vai exatamente ao encontro do que eu falei em alguma das aulas. Eu acho que foi na aula que eu falei da máquina run, né? Da nossa máquina, aquela máquina genérica, que eu falei para vocês que um passo ele pode ser uma operação ou um conjunto de operações constantes. E é exatamente isso que a gente está dizendo. Uma atribuição, uma leitura, uma escrita, né? Esses comandos básicos, eles têm uma quantidade de passos constante. Por isso que a gente pode usar a notação assintótica Big O, a ordem Big O, e falar que esses comandos eles valem O de 1. Porque eles possuem complexidade constante. Primeiro exemplo, eu tenho aqui A recebe B mais 1. Aqui nós temos uma atribuição e nós temos também uma soma. Seriam dois passos, né? Dois comandos. Mas isso é constante, é um comando constante mais outro comando constante. Se a gente usar a propriedade Big O de 1 mais O de 1, vocês sabem que é exatamente O de 1 pelas propriedades que nós vimos na aula passada. Agora, pessoal, tenham muita atenção porque existem exceções. Para algumas linguagens que permitem a chamada de funções em comandos de atribuição, vai ser necessário que nós entremos nessa função para contar os passos realizados nela. Porque vejam que se na atribuição existe uma função, eu não vou contar só a atribuição, eu preciso saber quantos passos são realizados nessa função. Se nessa função são realizados passos constantes, que são da ordem também de O de 1, tá tudo certo, é O de 1.
Mas veja que essa função ela pode ter uma quantidade de passos que dependam de n, dependam do tamanho da entrada. E isso vai impactar o meu comando de atribuição. Além disso, tem outra exceção também. Quando as atribuições envolvem vetores de tamanho arbitrariamente grandes, não dá para considerar essa atribuição como sendo O de 1, visto que essa atribuição ela vai depender do tamanho do vetor. E quanto a isso, a gente precisa ficar muito esperto. A segunda regra que nós vamos tratar na aula de hoje, ela se refere a uma sequência de comandos. E ela diz exatamente o seguinte: o tempo de execução de uma sequência de comandos é determinado pelo maior tempo de execução de qualquer comando da sequência. E aí você para, pensa e me diz: ora, professor, mas isso já era o esperado, porque eu lembro da aula passada, antes do carnaval, eu aproveitei o carnaval para estudar, reassisti a aula passada, e aí eu lembro das propriedades da notação Big O, e nós aprendemos justamente que o O de f de n mais O de g de n é exatamente da ordem O do maior deles. E é isso que eu estou dizendo. Vejam nesse exemplo aqui embaixo. Eu tenho aquela mesma atribuição que eu mostrei agora há pouco, que é O de 1. A gente tem uma segunda atribuição, que é O de 1. E eu tenho uma chamada a uma função, que é O de n. Isso aqui é uma sequência de comandos. Para analisar esse algoritmo, para contar os passos de um algoritmo que tem essa sequência de comandos, eu estou somando exatamente O de 1 mais O de 1 mais O de n. E pelas propriedades da notação Big O que nós vimos na aula passada, nós já sabemos que o custo disso é exatamente o custo da maior operação, que é essa chamada de função aqui que custa O de n. Portanto, todo este trecho, toda esta sequência de comandos tem custo O de n. Então vamos para frente ver a primeira atividade para vocês me provarem que de fato está tranquilo. Pensem em 2 minutos. Vou ler para vocês, depois vou dar 2 minutos para vocês pensarem. Dado um arranjo X com n elementos, o algoritmo B escolhe log de n elementos de X de forma aleatória e executa um cálculo em tempo O de n para cada um desses elementos que ele escolheu de forma aleatória. Qual é o pior caso em relação ao tempo de execução deste algoritmo B? Vamos de novo. Eu tenho um arranjo com n elementos. Quando o algoritmo B começa a executar, ele faz um sorteio e entre os n elementos desse arranjo, ele escolhe log de n elementos. Para cada um desses elementos, desses log de n elementos, ele vai executar algum cálculo, não me interessa qual é, mas que para cada um desses log de n elementos, esse cálculo custa O de n. Qual é o pior caso em relação ao tempo de execução deste algoritmo B? Pensem em 2 minutos. Se quiserem, podem digitar no chat, quem já tiver alguma sugestão. Eu vou colocar aqui um timer rápido de 2 minutos. Eu acho que é suficiente para raciocinar isso daí. Lembrem das 2 regras que nós falamos agora há pouco. Vamos lá, até agora nós vimos, eu discuti com vocês, eu apresentei para vocês 2 propriedades ou 2 regras para a gente fazer essa contagem de passos, para a gente analisar algoritmos. A primeira regra diz que os comandos atribuição, leitura, escrita, eles contam O de 1, porque eles são operações constantes. Então a primeira coisa que a gente sabe que esse algoritmo precisa executar é um sorteio. Ele é aleatório, ele é um sorteio. Quanto custa o sorteio? Um sorteio que eu fiz, eu escolhi um número. Sim. Só que eu vou fazer quantos sorteios? Log de n. Vou fazer log de n sorteios. Então, o meu sorteio no final, ele vai custar quanto? Log de n. Vai custar log de n. Para cada elemento desse log de n, eu vou realizar um cálculo que vale n. Peguei um elemento desse log de n, realizei n contas. Peguei o segundo elemento desse log de n, realizei n contas. Com esses 2 elementos eu fiz quantas contas?
2n contas. Se eu pegar o terceiro elemento e fizer mais n contas, quantas contas eu fiz para esses 3? 3n. Se eu pegar os log de n elementos e fizer n contas para cada um, quantas contas eu fiz? N log de n. N log de n. Então, o pior caso de execução deste algoritmo B é exatamente n log de n, porque é O de log de n vezes O de n. E a gente viu também nas propriedades da aula passada que O de f de n vezes O de g de n é O de f de n vezes g de n. Lembram dessa propriedade? Regra de número 3. Essa regra, ela diz respeito aos comandos de decisão e ela versa o seguinte: o tempo de execução de um comando de decisão é composto pelo tempo de execução dos comandos internos mais o tempo de avaliação da condição. Observem aqui esse exemplo. Eu tenho a avaliação da condição. A regra indica que a avaliação da condição é O de 1. Essa é a observação fundamental dessa regra número 3. Avaliar a condição custa um tempo constante, custa O de 1. Dentro dessa condição, o comando interno desse comando de decisão também é só uma atribuição que custa também O de 1. Portanto, vejo que eu estou somando o valor da avaliação da condição mais o comando interno. Se eu tivesse vários comandos internos que tivessem outro custo, eu ia somar. Mas aqui é bem simples, é O de 1. E aí, quando eu somo O de 1 mais O de 1, eu obtenho O de 1. Simples ou não é essa regra? Tranquilo. Tranquilo também. Então, vamos para a quarta regra. A quarta regra, ela fala dos laços e ela considera que o tempo de execução de um laço compreende o tempo de avaliação da condição para a terminação do laço, mais o tempo de execução do corpo do laço. É bem parecida com a regra de um comando de decisão. Primeiro eu avalio a condição, depois eu conto os passos dos comandos mais internos. É basicamente a mesma coisa. E vale a mesma observação. Avaliar a condição de um laço, ela custa também O de 1. Eu conversei com vocês a respeito disso nas aulas passadas. Dentro de um laço, eu tenho, na verdade, pelo menos na primeira execução do laço, eu tenho a primeira atribuição, ou em cada execução do laço, né? Eu tenho uma atribuição, eu tenho uma verificação e eu tenho um incremento do laço. São 3 operações que são constantes. Isso significa que é realmente O de 1. Por isso que eu já estou afirmando para vocês que avaliar a condição é O de 1. Mesmo que a gente, dentro de um laço do tipo para, por exemplo, a gente faz mais coisa do que só avaliar. Mas como são operações de tempo constante, vale O de 1. E o que a gente vai fazer em seguida é contar a quantidade de operações nesse laço. Agora, não esqueçam que a gente precisa ainda de um elemento. A gente precisa multiplicar a quantidade o custo de uma avaliação mais o custo das operações pelo número de iterações do laço. Um laço, ele não executa só uma vez. Ah, professor, ele pode executar só uma vez. Beleza. Se ele executa uma vez, a gente multiplica por 1. Mas, independente de quantas vezes ele executar, a gente precisa multiplicar a quantidade de vezes que ele executa pelo número de operações que estão dentro do laço, mais o número da avaliação, né, que a gente já assumiu que é O de 1. Esse exemplo aqui, ele deixa bem claro e bem simples como é que a gente faz essa avaliação. Vejam que aqui eu tenho a avaliação da condição, que custa O de 1. Aqui eu tenho os comandos do laço. Esse laço ele tem apenas um comando, que custa O de 1. Portanto, ao executar esse laço, eu estou somando o custo da avaliação, que é O de 1, mais o custo de suas operações, que neste caso é O de 1, e vou multiplicar pela quantidade de vezes que esse laço é executado. Ele é executado para ir de 1 até n. De 1 até n são exatamente n execuções. E eu lembro que teve uma propriedade que eu falei para vocês também, que n vezes O
de G de N é exatamente O de N vezes G de N. Isso significa que O de 1 mais O de 1 multiplicado por N é de qual ordem Big O? É O de N. N multiplicado por O de G de N é igual a O de N vezes G de N. Então é isso que a gente está fazendo. Eu tenho O de 1 multiplicado por N, que dá exatamente O de N. Não esqueçam das propriedades. Vamos usar toda hora. Qualquer exemplo, por mais simples que seja, ele vai implicar a gente usar as propriedades. Aqui a gente está usando a propriedade da soma e também a propriedade da multiplicação. Mais um exemplo aqui para vocês fixarem. Esse daqui eu já estou dando de cara para vocês o resultado. Eu tenho um algoritmo que eu chamei de soma média prefixada. Esse algoritmo ele recebe como entrada um arranjo X que tem N elementos. E ele vai gerar uma saída que é um outro arranjo A, também com N elementos, de tal forma que para cada I eu estou contabilizando a média de x0 até xi. Essa média ela é contada da seguinte forma: a soma dos elementos de 0 até i dividido pela quantidade de elementos, que é exatamente i mais 1. Professor, de onde é que tirou essa quantidade? De 0 até i eu tenho i mais 1 elementos. Professor, não acredito não. De 0 até 0 eu tenho quantos elementos? De 0 até 1 eu tenho quantos elementos? 2, De 0 até 2 eu tenho quantos elementos? 3, Isso só pode significar que de 0 até i eu tenho exatamente i mais 1 elementos. E a soma é exatamente a soma de cada elemento. O S0, por exemplo, ele é a soma de um único elemento, que é o elemento x0. O S1 ele é a soma de dois elementos, o elemento que está dentro do x0 mais o elemento que está dentro do x1. O S3, por exemplo, ele é a soma de três elementos, o elemento que está no x0, no x1, no x2 e no x3. Então não são três, professor, são quatro. É exatamente, são quatro, me desculpem. Vamos avaliar o algoritmo. O S ele começa recebendo 0. Para todo i de 0 até n-1, nós vamos fazer o seguinte. S vai receber S mais xi. Isso aqui está calculando a soma dos elementos. E depois eu vou colocar no outro arranjo aí o valor que eu quero calcular, que é a média, que é o S, a soma de todos os elementos, dividido pela quantidade de elementos. E no fim ele retorna o vetor A. Nesse algoritmo nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas de execução. Cada linha está bem organizada de tal forma que a gente pode ir linha a linha e calcular os passos, né? Fazer a contagem para poder analisar o tempo de execução desse algoritmo. S igual a 0, nós podemos usar qual regra para saber o custo dessa operação? foi a primeira, né? Primeira regra, essa operação ela tem custo O de 1. Em seguida, nós temos um laço. Qual era a regra relacionada ao laço? A outra. Regra 4, a última regra que eu apresentei. E aí ela falava que nós vamos somar o custo de avaliação se o laço vai continuar ou não rodando, né, que tem custo O de 1, mais o custo dos comandos internos ao laço. Então o custo de avaliação é O de 1. Primeiro comando do laço é uma atribuição. Essa atribuição ela também tem custo O de 1, vou somar. E o segundo comando também é uma atribuição que também tem custo O de 1, que eu vou somar. O de 1 mais O de 1 mais O de 1, custa o quê? O de 1 também. E eu vou multiplicar essa soma aqui pela quantidade de vezes que o laço se repete. Esse laço ele vai de 0 até n-1. De 0 até n-1 eu tenho quantas repetições? N repetições. Por quê, professor? De 0 até 0 eu tenho quantas repetições? Não são 0 repetições não, viu? Ele vai testar. O i recebe 0, 0 é menor ou igual a 0? 0 é menor ou igual a 0. Então eu tenho quantas repetições de 0 a 0? Uma repetição. De 0 a 1 eu tenho quantas repetições?
Duas, né? Duas. De 0 a 5 eu tenho quantas repetições? 6. 6. Então, de 0 a n menos 1, obviamente eu tenho n repetições. E no final eu tenho esse retorno que também é uma operação constante que custa O de 1. Portanto, eu tenho aqui O de 1 mais n vezes O de 1, que custa da ordem O de quanto? O de N. O de n, mais O de 1. Portanto, eu tenho O de 1 mais O de n mais O de 1. E aí isso daqui entra na regra da sequência, né? A regra número 2. Quanto custa tudo isso daqui? O de N, né? O de n, perfeito. É isso, galera, é isso. Se a gente fizer organizado, contar linha a linha, utilizar a notação Big O, fica muito fácil analisar a maioria dos algoritmos. Vamos para um exemplo aqui que seja um pouquinho mais elaborado. Vamos pensar no algoritmo A, que executa uma computação qualquer em tempo O de log de n para cada entrada de um arranjo de n elementos. Vejam que esse algoritmo ele é o inverso daquele primeiro que eu falei para vocês. Aquele primeiro eu tinha um arranjo de n elementos, eu sorteava log de n elementos e depois realizava uma computação de custo O de n. Aqui a minha computação custa O de log de n, só que eu vou fazer essa computação para cada entrada do meu arranjo de n elementos. Qual é o pior caso em relação ao tempo de execução de A? Ele é o inverso, mas é basicamente a mesma coisa. Pensem um pouquinho. Pro primeiro ele vai computar O de log de N, né? Pro segundo, 2 log de N, como o pessoal tá dizendo aí. N log de N, para os N elementos, né? Exatamente. Para o primeiro elemento eu executo log de n, para o segundo eu vou executar log de n também, então dá 2 log de n. Para o terceiro eu vou somar mais log de n, então dá 3 log de n. No final, quando eu executar essa mesma computação para cada um dos n elementos, eu tenho n vezes O de log de n. N vezes O de log de n custa exatamente O de n log de n. Aqui eu trouxe um exemplo de um algoritmo de ordenação. Esse algoritmo ele é o seguinte: vocês vão considerar que eu vou ordenar n elementos de um vetor V. Mas como é que eu vou ordenar esses n elementos desse vetor V? Primeiro eu vou percorrer o vetor V para encontrar o menor elemento do vetor. Depois eu vou trocar esse menor elemento que eu encontrei, independente da posição que ele tiver, encontrei o menor, vou colocar o menor na primeira posição, que é a posição 0 desse vetor. Depois eu vou repetir essa mesma operação com os elementos que ainda não estão ordenados do vetor. Se eu escolhi o menor elemento e coloquei na posição 0, significa que o vetor ele não está mais completamente desordenado. Ele está desordenado somente da posição 1 até a posição n. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Encontrar um novo menor elemento desse vetor reduzido. Aí eu coloco esse novo menor elemento na posição 2, que é a posição v de 1. Depois eu vou da posição seguinte, que é a terceira, até o final do vetor. Vejam que cada vez que eu realizo esse processo, o meu vetor ele vai ficando menor. Vocês talvez estejam um pouco enferrujados, então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse algoritmo em alguma linguagem parecida com C, C++ ou Java. Pode ser em 5 minutos vocês fazem? Então, algoritmozinho bem simples. É importante que vocês se acostumem a fazer esses algoritmos simples, porque ao longo dessa disciplina, eu já tinha adiantado para vocês, na primeira unidade, nosso maior objetivo é analisar. A partir da segunda unidade, nosso maior objetivo vai ser não só analisar, mas também desenvolver algoritmos, utilizando várias técnicas que eu vou mostrar para vocês. Portanto, é importante que vocês se mantenham afiados na resolução de problemas, no desenvolvimento de algoritmos. Eu fiz um aqui bem simples, que faz exatamente
o que eu descrevi agora há pouco para vocês. Eu chamei esse algoritmo de ordena, ele recebe um vetor V e um inteiro N, que seria o tamanho desse vetor. Dependendo da linguagem de programação, a gente não precisa do tamanho do vetor, porque podemos usar funções ou métodos do próprio tipo do vetor para pegar o tamanho dele. Mas como isso daqui meio que independe de linguagem, eu estou passando também o tamanho do vetor. Eu vou ter dois laços, um mais externo e um mais interno. O mais externo é aquele laço que vai fazer com que eu troque o elemento do laço mais externo da posição indicada pelo i pelo menor elemento. Então comecei a rodar esse laço mais externo. Eu preciso encontrar o menor elemento do vetor. A minha técnica vai ser começar falando que está certo. Vou assumir que o i ele é o menor elemento do vetor. Então na primeira execução o i vale 0. Eu estou dizendo que quem estiver dentro da posição 0 vai ser o menor elemento do vetor. Aí vem o meu segundo laço, que é o laço mais interno. Esse laço ele vai da frente do i até o final do vetor para ver se tem alguém que é menor do que esse i, que é o cara que eu estou dizendo que é o menor de todos. Aí eu saio comparando cada um desse j aqui, né, que é a variável que vai controlar esse laço mais interno. Eu vou ver se esse cara aqui é menor do que o cara que eu disse que era o menor, que é esse aqui, que é quem está dentro da posição do i. Se eu achar alguém que é menor, eu vou trocando aqui a minha variável mínima. Eu vou falando, ó, o mínimo, na verdade, ele não está mais na posição i. Eu achei um cara aqui na posição j que é menor. Quando eu terminar de rodar esse laço mais interno, eu tenho uma certeza. O menor elemento desse vetor estará indicado pela posição min. Seja ele o i ou seja ele algum j que eu achei da frente do i até o finalzinho do meu vetor. Sabendo que o menor elemento está na minha posição indicada por mim, eu vou fazer a troca. Esses três comandinhos aqui, eles fazem a troca do valor que está indicado na posição min pelo elemento que está indicado pela posição i. O i, lembrando, é o meu laço mais externo. Rodei isso daqui uma vez, na minha posição 0, indicada por i, eu tenho o menor dos elementos, que é justamente esse min aqui. Ah, professor, esse monte de comando, eu estou só fazendo uma manipulação de variáveis para eu não perder a referência. Ó. O valor que está dentro da posição indicada por min vai para a variável x. Depois eu vou pegar o valor que está dentro da posição i, que na primeira execução desse algoritmo é o 0, é o índice 0. Então quem está dentro da posição 0 vai para a posição indicada por min. Agora eu não tenho mais o menor, só que o menor está aqui na minha variável x. Então esse elemento que está dentro da posição x, que era o cara indicado por mim, que se perdeu, ele vai agora para a posição v de i, que na primeira execução é v de 0. Na segunda execução, o meu i vale 1. Vou fazer a mesma coisa, assumir que o menor elemento desse vetor está na posição 1. E no meu for mais interno, eu vou da posição 2 até o final do vetor, tentando encontrar alguém que seja menor do que o que está indicado na posição 1. Terminei de executar, eu tenho uma certeza. O menor elemento desse vetor menor não é mais o vetor completo, é um vetor que agora vai de 1 até n, até o final do vetor. Ele está na posição indicada por mim. Faço a troca e assim por diante. Eu vou trabalhando nessa troca aqui. Só um errinho aqui nesse algoritmo, pessoal. Esse j aqui, ele é menor do que n, porque um vetor de tamanho n, ele vai de 0 até n menos 1. Então isso daqui seria menor do que n menos 1, e isso daqui seria menor do que n, ok? O meu vetor ele tem tamanho n. Se ele começa na posição 0, a última posição dele só pode ser n menos 1. Então aqui eu não vou até a última posição, eu vou até a penúltima. Então esse for mais externo seria só menor do que n menos 1 e não menor ou igual. Da mesma forma,
o meu for mais interno, ele vai até a última posição, só que a última posição não é n, é n menos 1. Então, para corrigir isso, eu posso colocar que isso aqui, o j vai ser menor ou igual a n menos 1, ou o j ele vai ser menor do que n. Deixa eu abrir logo aqui meu slide para eu corrigir e republicar a versão corrigida aqui no Siga de vocês. É que sempre que eu abro esses algoritmos eu mexo em alguma coisa, então acho que eu andei mexendo ontem à tarde. Tendo entendido o algoritmo, vocês conseguem contar a quantidade de passos executadas por esse algoritmo de acordo com as 4 regras que eu mostrei para vocês? Pois eu vou dar mais 3 minutinhos para vocês contarem os passos desse algoritmo, para vocês fazerem análise do pior caso desse algoritmo. Então vamos conferir. Já fiz a correção aqui, ó. Fui rápido no tempo que vocês analisaram, eu fiz a correção. E aqui é o seguinte. Vamos usar cada uma das regras. Na verdade, nós vamos usar... a gente acaba usando todas as regras. Regra 4, que é a regra do laço. A gente precisa somar o custo de validar ou de avaliar se o laço continua a ser executado, que custa O de 1, e vamos somar com o custo de execução do laço. Aqui o custo de execução do meu laço, vejam que eu tenho 2 laços. Então, para calcular o custo de execução desse primeiro laço, eu tenho uma operação nele e mais um outro laço. Isso que vocês precisam ter cuidado. Só calcular o custo dessa operação aqui, por exemplo, que ela custa O de 1, eu vou multiplicar o custo dela pela quantidade de vezes que esse laço repete. Esse laço mais externo, ele vai de 0 até n menos 2. Quantas vezes ele se repete, já que ele vai de 0 até n menos 2? Para o i ser menor do que n menos 1, ele vai até quanto? Ele vai até n menos 2. Então, de 0 até n menos 2 eu tenho quantas repetições? N menos 1. N menos 1 repetições. Então, multiplico. Só que não para por aí a contagem, porque ainda tem mais algumas operações dentro desse laço aqui. Eu preciso contar todas as operações. O detalhe é que uma dessas operações é um outro laço. Então, vamos analisar também esse outro laço. Esse outro laço, ele tem o custo de verificar se ele continua, que é O de 1. Tem o custo das operações dele, que aí a gente entra na regra número 3, que é a regra da decisão, que a gente conta 1 para o comando de decisão, mais o que tiver dentro do comando de decisão. Então eu tenho mais esse 1. Só que tudo isso aqui precisa ser multiplicado pela quantidade de vezes que esse laço vai se repetir. Agora o detalhe é a quantidade de vezes que esse laço vai se repetir. Porque a quantidade de vezes que esse laço vai se repetir, na verdade, é uma progressão aritmética. Aonde, professor? Pelo amor de Deus, cadê essa progressão aritmética? Vamos lá. Quando o laço mais externo vale 0, quantas vezes esse laço mais interno vai se repetir? Quando o i é igual a 0, o j começa de 1. E ele vai até n menos 1. De 1 até n menos 1, quantas vezes esse laço se repete? Vamos lá. De 1 até 1, quantas vezes esse laço se repetiria? 1. De 1 até 2, quantas vezes esse laço se repetiria? 2. De 1 até 3, quantas vezes ele se repetiria? 3. De 1 até n, quantas vezes ele se repete? N. Só que aqui ele vai de 1 até n menos 1. Quantas vezes ele se repete? N menos 1. N menos 1. Então, quando o i vale 0, ele se repete n menos 1 vez. Quando o i vale 1, quantas vezes ele se repete? N menos 2. Quando o i vale 3, quantas vezes ele se repete? N menos 3. Quando o i vale n menos 2, quantas vezes ele se repete? N menos 2. 2 vezes. Então, inclusive, já identifiquei outro erro aqui na contagem, ó. Isso aqui vai de 2 até n menos 1, é isso? Porque a última vez que esse cara aqui, que o i vai ser incrementado, ele vai valer n menos 2. Aqui vai n menos 2 mais 1, dá n menos 1
e vai até n-1. Não, Thomas Michael, a última vez que ele se repete aqui, ele repete só uma vez, porque ele vai de n-1 até n-1. Então, eu tenho uma PA que é 1, voltando, é do inverso para o começo. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n-2, é ou não é? É isso, 1 mais 2 mais 3 até o primeiro elemento da PA, que é n-1. Como é que a gente calcula a soma de uma PA? O primeiro elemento, 1, mais o último elemento, n-1, ou aqui trocando, né? Na verdade, o nosso primeiro elemento é n-1 e o nosso último elemento é o 1. Multiplicado pela quantidade de elementos da PA, de 1 até n-1, eu tenho quantos elementos? Então, aqui eu tenho n-1 elementos dividido por 2. Isso daqui tudinho dá O de quê? Isso aqui não dá uma equação do segundo grau? Dá Então isso aqui dá O de quê? n ao quadrado. O de n ao quadrado. Essas duas operações aqui, na verdade essas três operações aqui, elas, eu sabia que ainda tinha um erro aqui, elas são multiplicadas também por n-1, porque elas estão dentro desse laço aqui mais interno, tá certo? Então vejam que eu tenho 3 blocos aqui para somar. Eu tenho o primeiro bloco que é O de 1 mais O de 1 vezes n-1. Isso aqui dá O de quê? n-1. Que é O de quê? O de n. Aí eu tenho 3 blocos. Eu tenho esse primeiro bloco que é O de n. Eu tenho esse segundo bloco que é O de n ao quadrado. E tenho esse terceiro bloco que também é O de n. O de n mais O de n ao quadrado mais O de n. Isso aqui é... Qual é o pior caso disso aqui? O de n ao quadrado. O de n ao quadrado. É isso, gente. É fácil ou não é fácil? Vamos para frente. Mais uma atividade aqui, ó. Efetue a análise assintótica do seguinte código. Esse algoritmo eu chamei de exemplo. Ele recebe como entrada um arranjo A que armazena n maior ou igual a 1 elementos e a saída é a soma dos elementos de A. Então, na verdade, isso daqui é um subconjunto deste outro algoritmo aqui. Esse primeiro algoritmo que a gente fez, ele calculava a média. Esse outro algoritmo agora, ele calcula só a soma. É um algoritmo bem simples. A soma ela começa recebendo o valor do primeiro elemento. Então, como ela já recebe o valor do primeiro elemento, o meu laço ele só precisa ir de 1 até n-1. Ele vai até n-1 porque meu array tem n elementos e começa em 0. Um array que tem n elementos e começa na posição 0. Qual é a última posição desse array? É a posição n-1. Então, por isso que ele vai de 1 até n-1 e eu vou fazendo esse aumento aqui, essa contagem, essa acumulação do valor de cada um dos elementos dentro da soma. No final eu tenho a soma. Qual é o custo? Qual é a ordem O deste algoritmo aqui? Qual é o pior caso de execução dele? Então, O de 1 mais O de n mais O de 1 dá quanto? O de n. Todo mundo de acordo? Sim. É fácil ou não é? Eu acho que só vai dificultar na próxima aula. Hoje está tudo aqui bem simples. Na verdade, nem dificulta. Talvez só um pouquinho. Mas vocês vão ver que, comparado com a análise de algoritmos recursivos, que também é simples. É só ter paciência e fazer a contagem passo a passo. Se a gente fizer a contagem passo a passo de forma organizada, fica tudo bem fácil. Ó, esse daqui já é um pouquinho mais elaborado. Eu chamei de média prefixada. Ele recebe como entrada um arranjo X com N elementos e a saída dele é o arranjo A com N elementos, só que cada elemento de AI é a média de x0 até xi. A gente já até viu esse algoritmo aqui, mas agora sozinhos eu queria que vocês calculassem qual é o tempo de execução desse algoritmo usando a notação assintótica Big O. Vamos lá. De 0 até n-1 eu tenho 3 coisas acontecendo. Eu tenho
a minha verificação para saber se o laço continua a acontecer, que é O de 1. Eu tenho essa atribuição que também é O de 1. E eu preciso multiplicar tudo isso pela quantidade de vezes que o laço se repete. Quantas vezes esse laço se repete? De 0 até n-1, esse laço se repete n vezes. No for mais interno, eu também tenho 3 coisas acontecendo. Eu tenho a verificação que vale O de 1, eu tenho essa atribuição que vale O de 1, e eu preciso multiplicar isso pela quantidade de vezes que esse laço se repete. Só que lembrando, a quantidade de vezes que o laço mais interno se repete depende também do laço mais externo. Como é que a gente calcula isso? Vejam que isso daqui também vai dar uma PA. Quando o I vale 0, quantas vezes o laço mais interno vai se repetir? É de 0 a 0, né? Então, De 0 a 0. Quantas vezes ele se repete? uma vez só, né? Uma vez. Quando o I vale 2, quantas vezes o laço mais interno se repete? De 0 a 2, então 3 vezes, né? 3 vezes. Então, quando o I vale n-1, quantas vezes o laço mais interno se repete? De 0 a n-1 é n. N vezes. Então, vejam que para contar quantas vezes essa operação aqui é executada, eu preciso somar todas as vezes que o laço mais interno se repete. Ele se repete uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes, mais n vezes. Isso é uma PA que tem primeiro elemento 1, último elemento n. Então, a soma dos elementos dessa PA dá 1, mais n, multiplicado pela quantidade de elementos dividido por 2. Quantos elementos eu tenho de 1 até n nessa soma aqui? M. N. N elementos. Então, eu tenho 1 mais n multiplicado por n sobre 2. Isso aqui tudinho, vocês vão fazer as contas, mas isso aqui usando a notação Big O. Isso aqui é O de quê? N ao quadrado. O de n ao quadrado. Eu tenho O de n mais O de n ao quadrado mais O de n ao quadrado. Isso tudo é o quê? O de n ao quadrado. O de n ao quadrado. Professor, quais são as constantes e qual é o n0? Para calcular as constantes e o n0, é só a gente fazer essa conta aqui completa, tá? Eu não vou fazer aqui que a gente está no remoto, mas quando for na semana que vem, que a gente estiver na sala de aula mesmo, lá no quadro, eu faço essas contas com vocês. E aí a gente encontra um valor, uma função completa. A gente sabe que ela é O de n ao quadrado, e só que tendo uma função completa, a gente consegue definir nossa constante, o n0. Deu para entender isso daí? Quinta e última regra que nós vamos conversar a respeito nessa aula de hoje. Essa quinta regra, na verdade, a gente já derivou com base em alguns exemplos que a gente viu, em especial aquelas 2 atividades que tinham aquele tempo de computação, mas eu vou formalizar ela agora para vocês e ela serve para qualquer algoritmo não recursivo. Essa quinta regra, ela diz que o tempo de execução de cada procedimento deve ser computado separadamente, um a um, iniciando pelos procedimentos que não chamam outros procedimentos. Depois de calcular o tempo de execução de cada um desses procedimentos, você vai avaliar os procedimentos que chamam procedimentos que não chamam outros procedimentos, utilizando o tempo dos procedimentos que você já calculou. E a gente vai repetindo esse processo até chegar no método principal que a gente já computou os procedimentos. Professor, não entendi nada. Eu tenho o meu método main, dentro dele eu tenho vários procedimentos. Ele é uma sequência de procedimentos. Alguns desses procedimentos chamam outros procedimentos, outros não. Eu vou começar calculando o tempo de execução dos procedimentos que não chamam mais ninguém, que tem lá uma sequência de passos e acabou. Depois eu vou calculando o tempo dos procedimentos que chamam outros procedimentos, até que eu possa calcular o tempo do meu método main. Exemplo aqui para deixar bem claro. O meu método main, ele é esse cara que invoca o procedimento PA, tem essa atribuição e invoca o procedimento PB.
Eu tenho o meu procedimento PA, que tem uma atribuição, que invoca o procedimento PC e tem uma outra atribuição. Depois eu tenho o meu procedimento PC, que tem PB, que tem duas atribuições, e tenho o meu procedimento PC, que tem uma atribuição. Tendo esses 4 blocos aqui, segundo essa regra 5, por quais procedimentos eu começo a fazer o cálculo? PB e PC? PB e PC, porque são procedimentos que não chamam outros procedimentos. Então eu sei que o PB ele é O de 1, que tem duas atribuições. Eu sei que o PC ele é O de 1 porque ele tem duas atribuições. Agora eu vou voltar e calcular o procedimento PA, porque ele chama o PC. O PA ele tem custo O de 1, mais o custo do procedimento PC, que a gente já calculou e sabe que é O de 1, mais outra atribuição que é O de 1. O de 1 mais O de 1 mais O de 1 custa o quê? O de 1. Custa O de 1. Agora que eu já calculei o custo de todos os procedimentos, eu posso calcular o custo do meu método main. Porque o custo dele é o PA, eu sei que o PA é O de 1, mais a atribuição que é O de 1, mais o custo do PB que também é O de 1. O de 1 mais O de 1 mais O de 1 custa o quê? O de 1. Custa O de 1. Certo? A regra 5 diz simplesmente isso. Se eu tenho vários procedimentos, eu vou começar calculando o tempo de execução dos procedimentos que não chamam outros. E aí eu posso ir voltando. Porque já que eu calculei o custo do procedimento que não chama ninguém, quando algum outro procedimento invoca este procedimento que não chama ninguém, eu já tenho um custo dele para colocar na conta. É simplesmente isso. E aí, para fazer um exercício aqui com vocês, esse que é bem legal. Imagina que eu tenho esse algoritmo, ele tem essa atribuição, ele tem esse laço, e dentro desse laço ele chama um outro procedimento, que eu chamei de função, e essa função aqui ela tem custo O de 1. O que ela faz não interessa, eu já estou dando para vocês que ela tem custo O de 1. Qual é o custo de execução desse algoritmo? Calculem aí em 2 minutos. Eu não sei se vocês ficaram na dúvida, mas a entrada dele é um arranjo, o primeiro elemento do arranjo e o último elemento do arranjo. Então o que nos interessa é o tamanho desse arranjo. Qual é o valor do tamanho desse arranjo? Se o primeiro elemento desse arranjo é 1 e o último é 10, qual é o tamanho dele? Então é R menos P mais 1, ou não é? É o índice. O vetor vai do índice 1 ao índice 10. Pronto, agora entendi. Eu tava achando que era o valor. Não, são os índices. Ó, e veja que ele vai do índice R menos 1 até o índice P. Então, qual é o custo desse algoritmo aqui? R menos 1 mais 1 menos P, é ou não é? Vamos voltar aqui. Se o P é o índice do primeiro elemento do array e o R é o índice do último elemento do array, a gente não acabou de chegar à conclusão que o tamanho do array é R menos P mais 1? Tá. Foi ou não foi? Sim. Eu preciso contar, se essa função aqui ela executa em O de 1, eu preciso contar quantas vezes ele vai entrar nesse para. Quantas vezes eu entro nesse para se eu vou do R menos 1 até o P? É porque você só começou do contrário. Você falou P menos R menos 1. Na verdade é R menos 1 menos P mais 1. Porque ele está decrescendo. Ó. Então o R é o maior elemento. E eu preciso contar quantas vezes. Então é R menos P, já que 1 corta com 1. Exatamente. Todo mundo concorda? Quando você não concorda, a gente pensa em números. Se o Q vai... Se eu disse aqui que o primeiro elemento é 1 e o último elemento é 10. Então, o meu Q ele vai de 9 até 1. Quantas vezes ele repete de 9 até 1? Ok? 9 vezes. Certo. 9 é exatamente R menos 1 mais P mais 1. O R é 10. 10 menos 1, 9. 9 menos 1, 8.
8 mais 1, 9. que é exatamente R menos P, que é 10 menos 1. É ou não é? Certo. Então isso aqui custa R menos P vezes O de 1, que é O de R menos P. Agora eu quero que vocês façam esse mesmo cálculo, só que sabendo que essa função aqui, ela não custa mais O de 1, agora ela custa O de N. E aí, quanto custa, qual é o custo do pior caso de execução deste algoritmo aqui? Então ficaria como o Thomas falou, R menos P vezes N. Vezes N. O de R menos P vezes N. É isso, galera. É fácil ou não é? Sim. É muito fácil, é muito fácil. Então, sabendo que isso aqui é muito fácil, eu me despeço por aqui nessa aula de hoje. Na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios com vocês práticos assim também, para a gente contar um a um, já que será a nossa aula presencial. E na próxima aula eu já vou começar com vocês a análise de algoritmos recursivos, que vocês vão ver que é bem mais legal. Às vezes eu vou fazer umas continhas que vão encher o quadro. Agora, antes de finalizar, eu só quero lembrar para vocês o que eu falei lá no início da aula. Existem várias formas de analisar um algoritmo, existem várias formas de calcular os passos de execução do algoritmo. Eu estou mostrando para vocês as regras que vocês podem encontrar no livro do Hopcroft. E aí ele usa diretamente a notação Big O, a notação assintótica, a ordem Big O, para simplificar os cálculos. Se vocês forem pesquisar por aí em outros livros ou procurarem outro material na internet, talvez alguma videoaula, vocês vão ver que tem abordagens que contam operação a operação e saem com uma equação dessa contagem de operações. Nessa primeira aula eu mostrei para vocês essas regras do Hopcroft, porque com isso a gente consegue detectar a ordem Big O do algoritmo de forma bem simples. Nas nossas aulas presenciais a gente vai fazer umas contagens mais precisas, que a gente sai com a equação e a partir da equação a gente deriva a nossa ordem Big O. E aí quando a gente faz isso, a gente consegue dizer a ordem Big O, conseguimos definir a constante e conseguimos definir o N0 da forma como nós estudamos na aula passada, quando eu introduzi a notação assintótica para vocês, certo? Então, se virem uma contagem mais detalhada por aí, a gente vai chegar lá e não quer dizer que está certo nem está errado. Aqui a gente está seguindo a abordagem do Hopcroft, que faz dessa maneira, tudo bem? Pois é isso, galera. Grande abraço para vocês, bom final de semana, bons estudos, e se tudo der certo, nos encontramos presencialmente na próxima aula, terça-feira. Abração, tchau, tchau.